Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e diletos amigos. Eu queria dar continuidade à série Fidelidade a toda prova. E eu queria que os irmãos me acompanhassem nessa reflexão que nós faremos hoje. E tem o título de Seja Forte, pois o Senhor é com você. Novamente repito, seja forte, o Senhor é com você, o Senhor é comigo. E eu queria começar fazendo a leitura lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Primeira leitura, 31, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu, com juramento dá a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. Essa é a primeira passagem que eu queria ler com os irmãos, quando Moisés encoraja Josué a ser forte, a ter coragem. Achei muito interessante esse texto. Eu queria também ler outra passagem da palavra de Deus, lá no livro de Josué, capítulo 1, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus, Josué, capítulo 1, de 1 a 7. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei para todo lugar que pisares com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, pois não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Essa é a palavra de Deus. Josué recebe uma nova responsabilidade. Muito interessante isso, quando você recebe uma responsabilidade. E Josué recebe uma responsabilidade, e era preciso que Josué fosse fiel, para que realmente ele viesse a conseguir seguir em frente com o mandado de Deus para a vida dele. Josué foi um líder escolhido pelo Senhor para terminar a missão dada a Moisés. E qual missão seria essa? Conduzir os israelitas à dominação da terra prometida. Essa foi a missão. Moisés, durante 40 anos, estava à frente do povo, mas coube a Josué, depois da morte de Moisés, liderar o povo em busca do que Deus tinha prometido. E que promessa era essa? A posse da terra. Achei muito interessante quando Josué se coloca na presença de Deus e, como um bom soldado, ele diz: Eis-me aqui, eu estou aqui pronto para servir. E Josué era um homem cheio do Espírito de Deus e extremamente obediente a Deus. Essa era uma das características do servo Josué. E como servo nós devemos ter também essa característica: ser homens e mulheres temente a Deus, obediente a Deus. Lá em Números, capítulo 27, 18, vai dizer assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Nós precisamos ser obedientes,
nós precisamos ter o Espírito de Deus para conseguirmos alcançar. A outra passagem se encontra lá em Deuteronômio 34, versículo 9. E o texto de Deuteronômio 34, versículo 9, vai dizer assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Para conseguirmos alguma coisa, para conseguirmos caminhar com Cristo, precisamos estar cheio do Espírito de Deus. E a pergunta que eu faço nesse momento para você e também para mim, já me fiz e vou fazer novamente: nós estamos cheios do Espírito de Deus? Como servo do Senhor, nós precisamos estar cheio do Espírito de Deus. Se você não se sente cheio do Espírito de Deus, pede a Deus que te encha, para que você possa cumprir as coisas que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Outra característica interessante de Josué: Josué era um homem que se deleitava na santa presença de Deus. A pergunta que eu faço é: nós temos se deleitado na santa presença de Deus? Apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, nós temos que nos deleitar na santa presença de Deus. Lá em Gades Barneia, quando os 10 espias apresentaram um relatório, depois de terem retornado de ver a terra, amedrontados, mas ele e Caleb energicamente condenaram a incredulidade do povo. Lá em Números 14 fala sobre isso, pois criam que Deus os daria a vitória. Josué demonstrou naquele momento ser um homem de fé, ser um homem de coragem, ser um homem obediente a Deus, um homem de oração e dedicado às coisas de Deus e à sua palavra. Josué morreu cerca de 1375 a.C., aos 110 anos de idade. E eu fico pensando, nós temos sido esses homens e mulheres de Deus com essas qualidades que Josué tinha, temente a Deus. Temos nos preocupado com oração, temos nos dedicado ao estudo da palavra de Deus. Assim como Josué foi totalmente dependente de Deus, nossas vidas dependem de Cristo. Somente em Cristo e por Cristo, nossa vitória estará certa, estará segura. Cristo nos faz triunfar, porque Ele é a nossa vitória. E nós precisamos acreditar, como disse anteriormente, que dias melhores virão. Eu preciso acreditar, assim como Josué acreditava que dias melhores viriam, nós precisamos acreditar. Agora, para sermos vitoriosos durante esses dias que estamos passando, precisamos ser fiel a Deus, precisamos passar pela prova e aprovados pelo Senhor, precisamos tomar a mesma postura de Josué. Precisamos ter a mesma postura que Josué teve há 3.400 anos atrás. Quanto a mim e aos da minha casa, nós serviremos a Deus. Você está disposto a continuar servindo a Deus, mesmo com as portas da igreja fechadas? Você está disposto, juntamente com a sua família, a continuar seguindo a Deus, sendo fiel a Deus em tudo, mesmo com a igreja fechada, o templo? Nós não podemos esquecer que nós somos a igreja de Cristo e nós precisamos continuar caminhando. Hoje nós devemos escolher a quem servir. Se realmente estamos prontos para seguir a Deus, vamos caminhar com Cristo, pois isso faz toda a diferença em nossa vida, assim como fez toda a diferença na vida de Josué, que foi um homem vitorioso. Servir ao Senhor e seguir seus mandamentos é algo primordial na vida do crente. Nós precisamos entender isso. Não podemos ficar temerosos, pois somos do Senhor. Tudo isso que estamos passando nos dias que se seguem pode ser uma grande prova. Assim como Josué
passou pela grande prova. Nós precisamos passar por essa tão grande prova de fé. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 8, o texto da palavra de Deus vai dizer assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 8. E a pergunta que eu faço é: você está disposto a viver pelo Senhor? Você está disposto a morrer pelo Senhor? Que para tanto o Senhor possa abençoar a sua vida e a minha vida também. Eu peço a você que nesse momento você feche os seus olhos e nós iremos conversar com Deus. Senhor, na tua presença nos encontramos nessa hora e te pedimos em nome de Jesus. Fortalece a cada dia a fé do seu povo, Senhor Deus. Nos ajude a andar contigo, Senhor Deus, como fez o seu servo Josué. E nos ajude a não temer o que possa vir a acontecer, mas que possamos estar firmes no propósito de te servir, assim como fez o seu servo Josué. Anima o teu povo, anima a tua igreja, Senhor Deus, aumenta a cada dia a nossa fé em ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.